Beleza, então já podemos começar. Então, boa noite oficial para vocês, né? Então, quarta-feira, véspera de prova, véspera de semana de prova. Então, a gente vai passar uma revisão até rápida para vocês. São conteúdos até que, na minha opinião, vocês estão se saindo bem. Acredito que vocês não vão ter muita dificuldade para a prova. Como ficou elaborada a prova de vocês? Então, montei com basicamente 2 tipos de questão. São 14 questões objetivas, valendo meio ponto cada uma. Então, ali vocês têm 70 pontos. E mais uma questão discursiva, valendo 30 pontos. Aí, fechando, a nota da prova vai ser 10, né? Mas a composição da nota e ela vale menos, né? Aí eu vou aplicar o peso. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Vai ter algum exercício assim dos custos lá de cálculo para fazer? Sim, valendo 3 pontos. Que é a discursiva. Isso. E daí as outras tudo múltipla escolha. Tudo múltipla escolha. Aí até o exercício que vai ser semelhante para a prova. Lembram-se o primeiro exercício que a gente corrigiu em aula, que tinham 4 formas de rateio diferentes? Aquele dos componentes 1, 2 e 3 lá, o último? Não, não foi o último. Foi um dos primeiros. Foi que o pessoal acabou ficando completamente preocupado que tinha que entregar. Mas eu falei para vocês manterem a calma. É um que foram feitos 4 rateios distintos. Inclusive foi postado no AVA a planilha de Excel com a correção. Então já fica uma boa mão na roda para vocês, né? Quase entregue a questão. Então vai ser essa discursiva e nela eu deixei habilitado para vocês poderem colocar anexo. Então, se vocês quiserem resolver ela no Excel e postar o Excel, pode. Ela é digamos assim, a mais complexa, mas como a gente passou por ela, não creio que seja muito complicado para vocês. Aí as questões de múltipla escolha vão estar compostas com todos os conteúdos que a gente passou. Então vai cair a figura da introdução à contabilidade de custos, vai cair a terminologia básica, vai cair sobre a classificação dos custos, também tem questão sobre os princípios aplicados a custos e algumas questõezinhas sobre o custeio variável. Custeio variável não, desculpa. Custeio por absorção. Então, nas discursivas, vocês vão encontrar um pouquinho de tudo. Aí, sobre a disposição da prova, né? Alguns professores têm o hábito, eu mesmo, no semestre passado, acabei colocando tempo para fazer, mas nesse semestre não tem tempo para vocês realizarem ela. Então, vocês têm de amanhã, a partir das 7 da manhã, até o dia 7, à meia-noite, 23h59, né? Livres para vocês fazerem no momento que vocês acharem melhor, acharem mais conveniente de acordo com as matérias, né? Então tem essa facilidade. Eu não coloquei tempo para encerrar a prova.
acredito que vai ser algo tranquilo para vocês. Mais alguma pergunta sobre a prova? Ou estão tranquilos para fazê-la? Acho que de todas, essa é a que mais a gente tá tranquilo. Sério? Sério. Nossa, gente, geralmente custos o pessoal fica todo preocupado. É que acho que a gente tá conseguindo absorver mais o conteúdo que está sendo passado nessas aulas online, diferente das outras matérias. As outras matérias é muita teoria e tá meio desgastante, mas assim, espero que dê tudo certo na prova, né? Mas eu acho que Nossa, não. aqui a gente tá mais confiante, eu acredito que seja na sua. Nossa, então vocês não sabem como vocês me deixaram feliz. Sinal que o trabalho que a gente está fazendo está rendendo frutos. Porque Sim. geralmente a maioria dos alunos fica preocupado com custos, né? É uma disciplina que deixa o pessoal um pouquinho mais tenso. Até Mas eu. procurando já ali, professor, era 4 tipos de rateio. Eram os primeiros exercícios, né? Isso. Esse eu acho. Então, pra Qual gente isso semestre é. é essa dos rateios, professor? Hã? Qual que é a Poxa, semana? agora vocês me pegaram. Eu não lembro se foi na sexta ou na sétima. É em alguma dessas. Mas fico feliz de ouvir isso, que vocês estão tranquilos, então é um bom sinal. Sinal que a gente está conseguindo passar o conteúdo para vocês e não está deixando vocês tão aflitos com essa disciplina. Porque geralmente o pessoal tem um pouquinho de medo dela. Mas é tudo muito lógico, né? Meio simples da gente ir pensando nos passos e depois fica tranquilo de ser feito. Eu sou suspeito para falar porque eu sempre gostei de custos, né? Então fica complicado falar mal. Até fico curioso, quais as outras disciplinas vocês estão tendo esse semestre? Estatística, contabilidade pública, contabilidade Intermediário. intermediária e teorias e normas contábeis. Estatística, geralmente o aluno tem pavor dela. Não sei Ainda por mais tendo quê. a professora Nicole como professora. Nossa, mas ela é tão boazinha, gente. Ela só tem cara, professor, só cara, só. Ela é louca da cabeça. Bom, gente, vocês querem o quê de um professor de estatística? Não, exatamente, é isso que eu falo. O que eu quero numa professora que gosta de matemática, que fez faculdade de matemática? Tem que ser meio pirado, né? Mas ela é muito gente boa, eu gosto muito dela. Aí ela vai ver a gravação. Nossa, eu tô falando mal dela. Professora Ai, Nicole, te amo. pública, olha, essa disciplina aí eu falo para todo mundo, eu tenho pavor. Pavor, gente. Então, não Eu não tem muito. entendo nada. Porque é muita teoria, né, professor? Só tem teoria, muito legislação, assim, da parte pública. É igual teoria, Ah, não tem muito que... Agora que o professor está passando depreciação para fazer cálculo, mas as outras é tudo teoria, daí fica meio maçante o negócio. é. De pública é a única disciplina, digamos, da área contábil que o pessoal pode procurar outro professor que eu jamais dou aula, não tenho condições, é pública. O restante eu até me aventuro. Não, não teria problema, mas pública não rola. Intermediária é bom, eu gosto. E teorias e normas depende muito de como que o professor trabalha. Quem que é o professor dessa disciplina? Marcelo Maia. Ah, dizem que ele é meio acelerado, né? Nossa. Uhum. É. Senhor, não vamos falar dessas perguntas desses professores, senão eles vão ver a gravação e daí a gente vai levar zero na prova dele. Ih, gente, então daí eu vou ganhar um monte de inimizade também. Não, mas eu escutei falar que ele é bem aceleradão. Mas é o jeito de cada um também, né?
Exatamente. É Você é dessas. bem claro, e explica de novo, e de novo. Talvez da primeira forma que você explicou não deu para entender, mas a segunda deu para entender. Já tem professor que explica 2, 4, 5 vezes e parece que é do mesmo jeito que ele está explicando, daí não dá para entender nada. Eu sempre tento buscar essa forma diferente para tentar trazer, porque nem todo mundo entende igual, né? Da mesma forma, então eu tento buscar muito assim, como é que eu gostaria de ter tido aula. Tento repassar um pouco desse perfil. Bom, acho que ajuda. Então Ajuda vamos sim. revisar o conteúdo com vocês. Conteúdo light. Vocês vão ver que vai ser até mais do mesmo, né? Já que vocês assimilaram bem esses conteúdos, né? Então é para estar aparecendo aí o material para vocês, né? Nada mais é do que recortes que eu fiz dos slides anteriores sobre os assuntos que eu mais vou focar na prova. Então, primeiro falando o que é a contabilidade de custos, vamos dar uma relembrada. Então, é a parte da ciência contábil que tem a dedicação ao estudo racional dos gastos realizados para se ter um novo bem, um novo serviço, seja ele para venda ou para consumo. Então, tudo que a gente gasta para obter algo novo é o objeto de estudo da contabilidade de custos. Então, a gente tem uma série de ramificações dentro da contabilidade, né? Vocês estão cada dia mais adentrando nesse mundo e a contabilidade de custos tem esse enfoque em cima do patrimônio. Ela surgiu com esse enfoque, o estudo sobre esses gastos. Então, aonde se deu origem? Alguém lembra quando que ela começou? Quando que ela começou a ter justificativa na sua existência? A gente pode falar que teve 2 períodos históricos para a contabilidade de custos. Primeiro, quando ela realmente surgiu. Quando o professor deu essa aula, acho que o Guilherme falou, né? Foi na Revolução Industrial. Né? Revolução Industrial. Isso, gente. Foi lá na Revolução Industrial. Por quê? O que aconteceu nesse período? A gente vinha de processos artesanais de produção, né? Então, o controle dessa produção não precisava ser algo tão robusto. Não existia algo que se preocupasse especificamente na valorização desses bens produzidos. E na Revolução Industrial, o que aconteceu? A produção começou a ganhar escala, né? Ainda que as fábricas atuassem de modo simples, muitas vezes com 1, 2 produtos, eles começaram a ganhar volume de produção. E com isso surgiu a necessidade da contabilidade conseguir fazer a verificação ou a valoração dos estoques. Como poderia ser calculado, como deveria ser feito a valorização do produto quando ele é terminado? Surgiu então a contabilidade de custos. Aí o segundo período foi quando as indústrias começaram a se tornar mais complexas. Lá no início do século XX, a gente começou a ter o processo industrial um pouco mais robusto, um pouco mais dinâmico, e começando a ter uma gama maior de produtos nessas fábricas, né? Isso fez com que a contabilidade de custos começasse, nesse período, a direcionar seus estudos também para tomada de decisão. Então, a contabilidade de custos passa a não ser somente a ferramenta para a valorização do estoque, mas passa a ser utilizada para a tomada de decisão. Então surgem diversas teorias, diversos métodos de custeio diferente que levam ao gestor uma melhor decisão. Então essa
é a principal origem que a gente tem, né? Então, a Revolução Industrial e depois a evolução da contabilidade de custos para o formato que a gente conhece hoje, tem também a influência do século XX. Então, a contabilidade de custos é um ramo da contabilidade que se destina a produzir informações para os diversos níveis gerenciais de uma entidade. Então, ela vai servir tanto para uma área de produção, quando a gente começa a falar de valor de estoque, quantidade a ser produzida, até para a área de gestão. Qual produto que a gente continua fazendo, como que a gente pode melhorar o custo dele, ou se a gente pode descontinuar ele, de repente ele já não é um produto rentável para a empresa. Tudo isso, então, a contabilidade de custos tenta auxiliar através das informações e dos seus relatórios. Então, a gente pode falar que a contabilidade de custos tem 3 principais finalidades. A primeira, fornecer dados de custo para a medição de lucro e avaliação dos estoques. É basicamente o que a gente vem vendo nas aulas de hoje, né? Essa mensuração de quanto custou o produto e quanto ele vai impactar no lucro quando ele for vendido. Esse é o processo que deu origem lá na Revolução Industrial. Aí outra finalidade, fornecer informações aos dirigentes para o controle das operações e atividades da empresa. Então, a informação para tomada de decisão. Outras formas de custeio, outras técnicas utilizadas que auxiliam o gestor de acordo com a informação que ele necessita. E também fornecer informações para o planejamento e direção, tomada de decisão. Então, a contabilidade de custos também auxilia no pensamento ou na projeção para futuros, para projeções. Até, eu acho que vocês não têm mais na grade de vocês, mas em um ambiente que vocês podem encontrar custos orientado para o futuro, são em livros de orçamento empresarial, onde dentro dos orçamentos a gente tem uma aplicação da contabilidade de custos para projeção de produções. Então ela também auxilia nesse processo de projeção de como a empresa vai atuar no futuro ou como a gestão espera que ela atue no futuro, né? Nem sempre a projeção realmente se realiza. Até isso daí vira foco do controle feito pela contabilidade também. Então a gente tem o início dessa contabilidade na Revolução Industrial e acabou evoluindo muito no decorrer desses últimos 100 anos, a gente pode falar, né? Então surgindo mais inúmeras formas de gestão baseado na contabilidade de custos. E se a gente pegar objetivos mais específicos, a gente pode falar: a contabilidade de custos tem o objetivo de avaliação do estoque, então valorizar ou mensurar o estoque. Tem o objetivo de atender à legislação. Faz sentido isso? Atendimento da legislação? Como a gente está falando de produtos que vão para o estoque e depois vão afetar o lucro quando são vendidos, obviamente o fisco tem interesse nele. Aí até vocês não podem esquecer que o único método de custeio aceito pelo fisco é o custeio por absorção. Ele é o único que atende princípio contábil e a legislação tributária. Então, com base na avaliação do estoque, ele auxilia ou ele é elemento para a determinação do resultado de uma empresa.
Também ele é foco, serve de fonte para planejamento e também formação do preço de venda. Esse daqui é o item que eu acho mais perigoso hoje em dia, quando a gente pensa em pequenos empresários. Por quê? Será que todo empresário tem um trabalho de formação de preço de venda? Pensando em micro e pequeno empresário, o que vocês acham? Será que eles sabem como colocar o preço no seu produto? Ou não? Ou eles vão muito pelo mercado? Eu acho que vai pelo mercado, professor. A maioria vai pelo mercado. Será que pode dar errado? Será que pode dar errado isso? Pode dar muito errado, Pode. eu acho. Principalmente por dois fatores. Não levar em consideração impostos, coisa que no Brasil é bem significativo, né? E outro fator, não ter um bom conhecimento dos seus custos. Se você não leva em consideração esses dois itens, existe uma grande chance de você estar vendendo sem ter lucro. Por mais que você veja o dinheiro entrando em caixa, e a gente vê no dia a dia empresário falando disso, puxa, eu estou vendendo, mas eu não vejo a empresa dar lucro. A empresa não sai do vermelho. Justamente por estar errando aqui. Então, com esses objetos, serve para o controle gerencial da empresa. Também serve como métrica de avaliação de desempenho. Puxa, então eu posso controlar ou verificar o desempenho dos meus funcionários pela contabilidade de custos? A gente tem uma ferramenta que provavelmente vocês vejam em custos 2 que chama-se custo padrão. O que é o custo padrão? É o quanto seria o ideal para se gastar para produzir algo. Então, eu faço um cálculo vendo todos os componentes do meu celular e acho que eu vou gastar R$500. Ele se torna uma base de comparação. E começa a ter desvio, começo a gastar mais que o padrão, eu posso ter problema de desempenho. O pessoal pode estar errando lá na linha de produção. Então ele também serve para controle operacional. Será que todos os meus processos estão funcionando do melhor modo possível? Ou será que tem processo que está gastando mais do que deveria ser? Ou está gastando mais do que o ideal? Ele também serve como uma ferramenta para análise de alternativa. Pode ser para análise de alternativa de substituição de custo, de matéria-prima, por exemplo, né? Redução do volume do produto. Eu até comentei com vocês, né, sobre pacote de chocolate, pacote de biscoito, acontece muito. Biscoito ou bolacha? A gente vê a redução lá na embalagem. Estão pensando em novas alternativas. O Tawane falou bolacha. Eu tenho o hábito de falar bolacha também. Não sei porque eu falei biscoito agora, mas tudo bem. Ou mesmo até, em casos mais extremos, a produção terceirizada. De repente tem um determinado processo que eu prefiro terceirizar, sai mais barato eu terceirizar do que realizar na minha própria indústria. Então também a gente utiliza a contabilidade de custos para estabelecimento de parâmetros de como a produção vai funcionar, né? Aí o que eu falei para vocês sobre o orçamento empresarial, ele é uma fonte de dados para projeção de orçamento, quanto que eu pretendo vender, quanto que vai me custar produzir esses bens que eu pretendo vender. Tudo isso entra
no orçamento empresarial. E por último, claro, a tomada de decisão baseado em todo esse conjunto de informações. Então aqui a gente encontra diversos objetivos específicos da contabilidade de custos. Dentro dessa introdução a custos, seria mais ou menos isso que eu vou colocar em prova. Aí a gente passa para a terminologia. Terminologia, eu vi que vocês tinham ficado bem craques com isso, né? Estava bem tranquilo. Então, só relembrando, a gente tem dentro dessas terminologias os gastos. Então, gasto, todo sacrifício financeiro que a entidade tem ou realiza para a obtenção de um produto ou um serviço de qualquer natureza, independente de terem sido utilizados ou não, ou de onde ele foi utilizado. Então, eu tive uma determinada compra para utilização na fábrica. Vai acabar sendo um gasto. Ah, não, eu tive para utilização na administração. Também é um gasto, independente de onde ele foi utilizado. E junto com o gasto, a gente pode ter, em alguns casos, outros não, a figura do desembolso. Então, pagamento resultante para obtenção de bens ou serviços e que podem ocorrer em momento diferente do gasto. Quando que ele geralmente ocorre em período diferente? O desembolso não acontece com o gasto. Pode acontecer isso? Despesa? Despesa, desde que seja a prazo. Pode ser uma despesa, pode ser um determinado material que eu comprei para fazer uma manutenção em uma máquina, então um custo, desde que ocorra em um pagamento em período diferente. Então, geralmente é o a prazo. Aí a gente tem os custos, aí são todos aqueles gastos relativos a bens ou serviços que foram ou que são utilizados na produção, na obtenção de um novo bem ou de um novo serviço. Então, todo o gasto que a gente realiza que tem vínculo com o processo de fabricação, ele é classificado também como um custo. Então, pensou no processo de fabricação, é um custo. Temos os investimentos. Então, valor de insumos adquiridos pela empresa, não utilizados no período, os quais poderão ser empregados em períodos futuros. Ou seja, é o gasto ativado, em função da sua vida útil ou de benefícios futuros que eles podem gerar. Então eu compro um determinado material para compor o meu imobilizado. É um investimento? Então comprei uma máquina nova para minha fábrica. É um investimento ou é um custo? Investimento. Investimento. Levando em consideração sua vida útil, uma máquina sempre vai durar alguns exercícios, né, alguns anos, e ele também vai ser registrado no ativo. Ah, professor, e quais são os gastos ativados em função de benefícios futuros? Compras para estoque. Então a gente compra matéria-prima para utilização futura. Ele vai ser registrado no ativo, né? Lá no estoque. E ele vai gerar benefício? Vai. Em períodos futuros, quando ele for utilizado na produção e vendido. Então ele não vai ser realizado naquele determinado período que a gente coloca em análise.
Temos também as despesas, valor dos bens e serviços consumidos indiretamente para obtenção das receitas. Então, todos aqueles gastos que a gente realiza na empresa que não tem vínculo com a produção e que são utilizados para o funcionamento da empresa, né? Sendo que ela só vai conseguir a receita se ela estiver funcionando, a gente vai encontrar, então, uma despesa. Então, se a gente compra material para utilizar no escritório, a gente está tendo uma despesa. Ah, não, a gente gastou com distribuição dos produtos, a parte de logística, é uma despesa. Ah, não, a gente gastou fazendo pagamento de publicidade e propaganda, também é uma despesa. Está lá para auxiliar na obtenção de receita e não é responsável pela elaboração de um novo bem ou serviço. E o último conceito, aqui a gente só vai se preocupar com o conceito contábil, é a perda. Então, o valor dos bens e serviços consumidos de forma anormal e involuntária. Então, são separadas dos custos, não sendo incorporado aos estoques. Quem poderia falar um exemplo de perda para a gente? Alguém arrisca? Tipo, assim, caso danifique alguma coisa estoque assim, digamos assim, com uma enchente, alguma coisa assim, é perda, né? Então, supondo que... Vamos até pensar em São Paulo, que acontece muita enchente, né? Então, a gente está lá com nossa matéria-prima no depósito e alaga o lugar. É um consumo normal ou é anormal? Empresa nenhuma trabalha com pensamento de vou sobreviver a uma enchente. Não é também algo voluntário, né? Então é algo involuntário, não depende do pensamento dela ou das decisões dela. Então, esse material deteriorado por uma enchente é uma perda. Ah, então o material furtado é uma perda? É algo anormal e involuntário? Sim. Então também é uma perda, né? Ninguém trabalha pensando em ser roubado. Então é uma perda. Ah, lembrando daquele caso de funcionário em greve. Ele é uma perda? A gente, empresa, prevê funcionário em greve, trabalha com essa hipótese? Ou a gente pensa que o funcionário vai estar lá para trabalhar? Então também é algo anormal para a empresa, né? Algo involuntário, apesar de não parecer tanto, né? Mas atende essas características, então salário de grevista é considerado uma perda. E por que eu frisei que a gente vai utilizar o conceito contábil? Quem lembra o outro conceito que a gente trouxe na aula? Trabalhamos o da engenharia da produção, né? Que é todo aquele gasto que não tem capacidade de gerar benefício. Então, desperdício, por exemplo, em uma determinada máquina, para a contabilidade é custo, é algo que faz parte, mas para a engenharia da produção é um gasto que não está gerando retorno, então eles trabalham com a hipótese de perda. Para a gente, mesmo que a máquina tenha vamos supor assim, esse consumo de maneira a perder um pouco do material, a gente não trata esse conceito como perda. Ele faz parte do custo. Está previsto, muitas vezes, na utilização de uma máquina.
Terminologias básicas, tranquilo? Mais ou menos? Esse tá Tranquilo. Tá de boa. O joguinho lá, nós aprendeu tudo, assim. Com os joguinhos Sai foi fora, 5 minutos pra vocês pegarem, né? o Guilherme roubou. Chora, Valtinho. Aí a gente tem o próximo conceito, aí vendo somente a figura do custo, a classificação dos custos. Então a gente trabalha com duas separações, né? Opa, cadê meu risco aqui? Então a gente pode separar essa classificação dos custos em relação à forma que ele se acumula no produto e a outra é em relação à forma que ele ocorre dentro do processo de produção. Então, em relação à acumulação, a gente pode separar entre custos diretos e custos indiretos. Custos diretos, todos aqueles gastos realizados que a gente consegue atribuir à utilização em um determinado produto de modo objetivo. Então, exemplo, eu até falei para vocês da garrafinha, né? Então, a gente pega a areia lá, a sílica que é utilizada para fazer vidro. Eu consigo falar que aquela sílica está produzindo a garrafinha? Consigo fazer uma vinculação direta àquele bem? Consigo, né? Conseguindo fazer essa vinculação, ele é tratado como um custo direto. Qual a principal característica do custo direto quando está sendo utilizado na composição dos estoques? Ele vai ser alocado já em específico ou já de modo direto, até repetitivo falar, né? Aos produtos que a gente identifica. E a outra forma é o custo indireto. Então é aquele gasto que a gente não consegue atribuir ou a gente vai ter um esforço muito grande para conseguir atribuir um determinado produto e não vale a pena. Então muitas vezes é possível atribuir, mas o quanto eu vou gastar para fazer essa atribuição não tem benefício para esse gasto. Não conseguindo fazer essa atribuição, a gente trata ele como um custo indireto. Característica principal dele, quando a gente faz a distribuição dele em relação ao produto, só consigo distribuir entre os produtos através do critério de rateio. Sem rateio, não tem como atribuir o custo indireto aos produtos. Então, isso em relação à forma que esses gastos acumulam em cada produto. E a outra, com relação à forma de ocorrência, temos os custos fixos e variáveis. Custo variável. Qual é a principal característica? É a relação direta com a produção. Então, os custos que têm a variação relacionada de modo direto com o volume de produção são classificados como custos fixos. Melhor exemplo, matéria-prima. Então vamos pegar a nossa garrafinha aqui de volta. Tem a tampinha de alumínio. Ele é um custo variável? Tem relação direta com a produção da garrafinha? É só trazer aquela analogia. Diga. A Tawane respondeu sim. Então, se eu produzir uma garrafa, eu vou gastar uma tampa. Se eu produzir 10, vou gastar 10 tampas. Se eu produzir 1000, vou gastar 1000. Então, o volume vai aumentando, a consequência é o aumento do custo. Eles ocorrem de forma direta entre si. E o custo fixo?
eles não têm relação com o volume de produção. Então, a variação, por mais que o fixo dê uma impressão que o valor é sempre o mesmo, né? Não é esse sentido, mas é que a sua variação não tem atribuição ao volume de produção, não tem relação direta. Então, supondo, a gente vai pagar o aluguel da fábrica. Aluguel tem relação com o produto? Ou com a garrafinha de vidro que a gente está produzindo? Não. Não? Então, se eu não produzir, eu vou ter que pagar o aluguel? Sim. Vou, né? Ah, não, se eu produzir 1 milhão de garrafinhas, eu vou ter que pagar o aluguel? Vou. E vai ter alteração Também. no valor em relação a esse aluguel? Se eu não produzir, eu produzir 100 mil? Não. Não tem relação nenhuma. Então, ele é tratado como um custo fixo. Até uma das características utilizadas para a identificação deles é a figura da unidade de medida, ou a mensuração em unidades de medidas para os custos variáveis. Então, quando a gente encontra um determinado gasto que seja mensurado em unidade, em quilo, em litro, em peças, a grande tendência é que seja um custo variável. Os custos fixos, eles em geral são relacionados a período de tempo. Então, eu tive X reais de gasto ao mês ou ao ano. A tendência é que seja um custo fixo. Tranquilo? Classificação dos custos em relação direto, indireto, fixo, variável. Tranquilo, professor. Então, esse também é outro tema que a gente vai abordar na prova, tá? Aí, os princípios. A gente tem, primeiro princípio que a gente aplica a custos é o princípio da realização da receita. Então, o princípio do reconhecimento contábil do resultado apenas quando da realização da receita. Então, ocorre a realização da receita, em regra, quando ocorre a transferência do bem ou serviço para um terceiro. Então, normalmente as indústrias só reconhecem o resultado desse processo, né, no momento que o bem é repassado, ou a responsabilidade sobre o bem é repassada a terceiros. Esse princípio da realização da receita, ela tem vinculação com o princípio da competência, né? Então, a gente só reconhece a receita quando a gente efetivamente faz a venda e entrega. Junto com ele, a gente acaba encontrando a confrontação entre despesas e receitas, também está vinculada ao princípio da competência. Então, a gente só pode reconhecer as despesas, ou os custos, na verdade, né, no momento em que as receitas também ocorrem. Então, existe a vinculação entre receita e o custo. Por que esse princípio ele é importante dentro da contabilidade de custos? Não são todos os métodos que seguem esse pensamento. Tem métodos de custeio para a área gerencial que já reconhecem o custo antes da realização da receita. E faz sentido a gente pensar que um custo só pode acontecer junto com a sua receita? Quando que o produto é considerado CPV? Não é quando ele é vendido? A gente tem que ir lá, dar baixa no estoque, vai para o custo do produto vendido e a gente junto reconhece uma receita, né? A contabilização de operação com mercadoria basicamente é assim. Então, a mesma regra vale para a contabilidade de custos.
Aí a gente tem o princípio do custo histórico como base de valor. Então a gente só vai ter os ativos registrados contabilmente pelo valor original de entrada, ou seja, histórico. Dentro da contabilidade de custos, por mais que exista variações em alguns processos de mensuração, como valor justo ou valor recuperável, a gente só vai reconhecer dentro dos estoques pelo valor de compra ou valor histórico. Então, a gente acontece em muitos casos de ter contabilidades em paralelo para fazer processos como reposição da inflação ou valor de repor o bem. Princípio da consistência ou da uniformidade. Então, quando existem diversas alternativas para o registro de um mesmo evento, todas válidas, a empresa deve adotar sempre o processo ou a forma mais consistente. A alternativa adotada deve ser utilizada sempre e a empresa não pode, então, ficar mudando de critério nos períodos. Fez a mudança, surgiu um determinado processo que seja mais coerente, eu vou ter que fazer uma nota explicativa justificando todo o processo de mudança. Então, eu adotei, eu vou fazer o rateio da mão de obra pelo tempo de máquinas. Achei o mais coerente para a forma que minha empresa trabalha. Pelo princípio da uniformidade, o que eu faço? Para os próximos períodos, qual o método de rateio que eu tenho que ficar utilizando? O da mão de obra. Ou da mão de obra não, da hora máquina, que a gente definiu no primeiro método. Ah, não, mas agora eu estou conseguindo fazer um controle melhor do tempo de trabalho. Então eu posso mudar? Posso, desde que demonstrado. Colocar lá na nota explicativa de estoques essa modificação. Ah, mas tem que ser na de estoques, professor? Sim. Quem determina a valorização dos produtos na contabilidade financeira é o CPC de estoques, o CPC 16. Como que a gente faz essa mensuração? E lá a gente então na nota explicativa de estoque que a gente vai justificar essa mudança de critério. Esse é um princípio que eu gosto muito, princípio da prudência ou do conservadorismo, é a adoção de valores conservadores ou de precaução na evidenciação do resultado. Então, sempre quando a gente tem valores que gerem dúvida, a contabilidade tem a função de não antecipar lucros. Como a gente faz isso? Adotando sempre valores os mais altos para despesas e passivos. Então eu tenho dois valores, dois possíveis valores para mensuração. Se for uma mensuração feita no passivo ou em custo de despesa, o que eu faço? Para não antecipar lucro, eu adoto o maior. É realmente adotar o valor que dê o menor lucro possível. E também para não antecipar lucro, para valores de ativo e de receitas, eu sempre vou adotar o menor valor no caso da dúvida. Então eu tenho dois possíveis valores para o reconhecimento da receita. Pela prudência, eu reconheço o menor. Tranquilo? E o último princípio, ou da materialidade ou da relevância. Então a gente só vai definir o que é material
é o que o contador deve informar nos seus relatórios. Então, a gente só vai utilizar as informações nos nossos relatórios, o que é considerado relevante. A relação de custo-benefício de gerar informação. De repente a gente está falando lá na contabilidade de custos de uma empresa do tamanho da Kraft. Não é mais Kraft, né? Mondelez aqui, aqui em Curitiba. Na Mondelez. E a gente tem um determinado controle de material de limpeza, que não é tão significativo. Preciso dar tanta importância nesse controle? Vou dar o mesmo ênfase do que os demais controles? Se a informação, o benefício de ter esse controle for pequenininho, pela relevância, eu não dou tanta importância. Não, ele é um valor que tem um montante significativo. Vai trazer relevância na tomada de decisão. Então, eu aplico um controle mais eficiente, ou gasto mais energia para fazer esse controle mais rigoroso. Então, tudo isso de acordo com a relevância dentro dos valores que a gente está trabalhando, dentro das movimentações que a gente utiliza. Esse aqui eu tenho quase certeza que tem uma questão na prova com ela, tá? Princípios. Dúvidas, perguntas, questões? Mais ou menos. É possível, talvez. O bom é que vocês têm consulta na prova, né? Então dá uma aliviada para vocês. Até quando a gente não sabe. Mas acho que vocês vão ficar tranquilos, não tá complicado para vocês, não. E daí a gente chega no objeto principal, por enquanto, né? Que é o custeio por absorção. Então, o que é o custeio por absorção? Sistemática de apropriação de custos que atribui ao objeto de custo todos os custos, tanto fixos quanto variáveis, tanto diretos quanto indiretos. Então, ele é responsável por receber ou por distribuir aos produtos todos os custos. Então, é somente os custos. Por isso, a gente tem esse esquema básico da movimentação dos gastos. A gente encontra os gastos, primeira coisa que a gente faz é a separação entre custo e despesa. As despesas são reconhecidas diretamente no resultado, junto com as vendas, né? Já os custos, eles vão passar pelo processo de acumulação aos produtos. Então, feita essa separação, a gente vai buscar a classificação dos custos entre diretos e indiretos. Encontrando os custos diretos, a gente já pode alocar a cada produto que ele vai se referir. E os indiretos a gente passa pelo fatídico rateio, né? Que é a crítica, na verdade, do custeio por absorção. Aí, pelo processo de rateio, os valores são distribuídos a cada um dos produtos. Depois que esses produtos recebem ou que acumulam todos esses gastos, os custos, né? A gente faz a mensuração deles no estoque e só vai reconhecer eles no resultado quando eles são vendidos. Por isso que ele segue o princípio da realização da receita e da confrontação entre receita e despesas. Justamente por ele só sair do estoque para o custo do produto vendido quando existe a sua respectiva venda. Então, quais são as principais características do custeio por absorção? Ele utiliza critérios de rateio
para alocação de custos fixos e de custos indiretos. Então, a gente só consegue atribuir os valores aos produtos quando a gente aplica o rateio nesses determinados custos. Então, ele ativa a figura dos custos fixos e dos custos indiretos. Em geral, um custo fixo tende a ser indireto, tá? Então, aqui é justamente essa ideia de receber o valor pelo rateio, compor o produto, e ele vai ser registrado lá no ativo dentro do estoque. Então, ele aloca esses custos fixos e também indiretos aos produtos. E aqui tem um dos critérios gerenciais dele, que é o aumento de volume de produção faz com que a gente tenha redução no custo unitário de cada produto. Faz sentido isso? Por que acontece essa característica de reduzir o valor do produto quando eu tenho uma produção maior? É o aproveitamento dos custos fixos, né? A hora que eu fui responder, professor. A característica do aproveitamento dos custos fixos é de como esse custo não vai ter alteração direta com a produção. Quanto maior for minha produção, eu vou diluir, eu vou distribuir esse valor por uma quantidade maior de produtos. Então, cada produto vai receber um valor menor. Aí aquilo que a gente comentou, né? O custeio por absorção, ele atende os princípios contábeis. Então, ele faz esse papel da contabilidade financeira seguindo os princípios. E a outra característica é que ele é aceito pela legislação fiscal. Na verdade, ele é o único. Então, indiferente do sistema de custeio que a minha empresa tome como base de decisão, eu, como contador, tenho que saber o custeio por absorção para poder ter os meus registros contábeis e fiscais. Mas o custeio por absorção, ele é sem nenhum problema? Ele é perfeito? Não, né? Qual que é o grande problema do custeio por absorção? Vem da figura do rateio. Então, a gente tem a dificuldade na definição de critérios de rateio ou de bases para rateio. Por quê? Vocês lembram qual a regra que a gente tem para definir um rateio? Tem grande volume de norma a ser seguida? Ou o CPC 16 não fala muita coisa? Não fala muita coisa. Não fala, né? Só tem que ser comercial ou fazer sentido, né? Isso. Ele tem que ser um critério lógico. Então, ele tem que ser um critério racional. A única coisa que ele pede. Então, o que pode ser racional ou lógico para mim pode ser diferente para vocês, não pode? O que define essa racionalidade na utilização do critério? Uma opinião. Então, ele é considerado um aspecto subjetivo e arbitrário. Vem da decisão de alguém. Alguém vai escolher o método. Cuidado. Hã? Desliga. Então, como que eu diminuo essa subjetividade? Conhecendo a empresa. Então, quanto mais dominar sobre o processo produtivo, eu vou tender a uma melhor escolha de critério de rateio. Uma menos questionável. Mas mesmo assim, partiu por uma decisão
vai estar sujeito a crítica. Então, por esse problema, né, a gente teve criação de vários outros processos de custeio tentando mitigar esse problema. Mesmo assim, tem alguns que o próprio autor já criticou. É impressionante. E como que a gente faz para contabilizar? Lembrando, não tem nada de contabilização na prova, mas para calcular o custo e para contabilizar. Primeira coisa que a gente faz é pegar a relação de gastos e fazer uma separação do que é custo, do que é despesa. As despesas vão ser reconhecidas lá no resultado de modo direto, sem muita preocupação de vincular elas com o produto. Não tem essa necessidade. No segundo passo aqui, a gente elimina a despesa como fonte de preocupação. Então, dessa separação, vai sobrar o tratamento para os custos. Faz a classificação entre custo direto e indireto, já que o custeio por absorção tem um vínculo maior com essa forma de acumulação ao produto. Quando a gente faz essa separação, tendo a relação de custo direto, a gente já pode alocar esses valores a cada um dos produtos que eles pertencem e depois vai fazer a tratativa dos custos indiretos, onde a gente vai aplicar um critério de rateio para fazer essa distribuição aos produtos. E assim a gente consegue encontrar custo total e custo unitário. E era isso que eu tinha para revisar com vocês. Muito complicado para a prova? O que vocês acham? Acho que tá de boa, senhor. Tá de boa? Eu acho. Eu também. Olhando assim, tá fácil. Não, mas até pelo desenvolvimento que vocês tiveram durante as aulas, acho que vai ser bem sossegado. Vocês não vão ter muita dor de cabeça, não. Amém. Mas olha, é uma das turmas assim que eu vi que teve um bom desenvolvimento na disciplina. Geralmente o curso sempre tem o pessoal que fica com medo, que tem dificuldade. Às vezes o medo gera dificuldade, mas vocês, a grande maioria, conseguiu compreender muito bem. Eu fiquei bem contente com isso. Tranquilo então, gente? Para a prova, era isso que a gente tinha para revisar. Aí a gente encerra um pouquinho mais cedo hoje, para vocês poderem descansar para essa semana, né? Mas, se tiverem dúvidas, perguntas, questões, podem ficar à vontade, tá? Conversem comigo, gente, pelo amor de Deus. Esse é o momento que eu me sinto mais sozinho aqui falando. Complicado, né? Não, quando a gente tá encerrando, daí a gente quer saber se alguém tem dúvida, não tem. A gente pergunta e fica aquele silêncio, a gente fica... E agora, será que alguém ficou com dúvida? Será que não? Como é que estão? Começar a fazer aula com a câmera ligada. É verdade. O finzinho, pelo menos, né? Porque daí a gente vê se o pessoal tá com cara de dúvida ou não. Que em sala de aula a gente vê, né? Às vezes o pessoal não quer falar nada, mas tá com aquela cara de dúvida. A gente fica perguntando até a pessoa abrir o jogo. Mas sem câmera nem isso eu consigo ver, né? Então é estranho, é muito estranho isso, gente. Eu não vejo a hora de voltar pra sala de aula. A gente também. Até os trabalhos que a gente apresenta, a gente troca de posição, né? Porque daí a gente fica falando, ninguém vê ninguém. É estranho mesmo. É estranho. Melhor parte é apresentar trabalho, professor. Nunca mais tive vergonha na minha vida.
Mas em sala vocês têm que ter um seguinte pensamento. Vocês estão apresentando para quem está ali no dia a dia com vocês, então não tem por que ter vergonha. Mas eu sei que é um pouquinho complicado para vocês. Porque eu também Não tinha é vergonha, pavor. é trauma. Eu também tinha pavor de apresentar trabalho, gente. E olha o que aconteceu, eu virei professor. Olha que ironia do destino, né? Aí a gente vê que não era tudo aquilo. A gente vai aprendendo com o tempo, gente. Isso é bom para vocês, é aprendizado. Volto a perguntar. Dúvidas, perguntas, questões? Olha, professor, eu acredito que não, falando por mim, assim. Eu Tá também acho que bem explicado. Eu vou retomar os exercícios que já foram passados, então acredito que para a prova vai estar bem tranquilo para fazer. Que bom, fico feliz por vocês. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Nos vemos na outra semana, só na outra, né? Daqui a 2 semanas. Semana que vem é o último dia das provas de vocês, né? Beleza, então, gente? beleza, professor. Até. Então tá. Então até daqui 2 semanas. Bom descanso hoje para vocês, boas provas. E a única dica que eu sempre falo para os alunos quando vai fazer prova é: tenham calma. Façam com calma, que vocês tendem a ler um pouquinho mais tranquilo, com mais atenção. Aí se torna até às vezes mais fácil do que vocês imaginam. Tá bom, gente? Então a gente se vê daqui 2 semanas. Beleza, professor. Boa noite. Beleza? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Pra vocês também. Obrigado.